Sejam muito bem-vindos ao podcast Bancada Improvisada, um podcast sobre futebol, aqui com os meus 3 grandes amigos. E Esperei decidimos. muito tempo por isso. Foi? Nem dormi de noite. Nem dormi de noite. Vou passar aqui às apresentações. Sou o Diogo Silva, o meu amigo Ricardo Pinto, Rodrigo Pereira e Eduardo Martins. O Rodrigo está tão nervoso que já viu ver um E só vais dizer os Quando nomes. vinha falar, ele... Nervoso, é muita sabedoria. Só vais dizer os nomes. Nervoso ficou o Edu hoje. Pois, mas só vais dizer os nomes. Hã? Isto é um podcast de futebol. A tua apresentação aos nomes. Queres- Podes falar Não, da já carreira falei, que este pá. tipo- Não, mas isto aqui, vamos já dar de barato quais são os clubes de cada um. Não, Não, é porque tu já representaste, não é o teu clube. Que eu representei, só representei um clube. E eu também. Não, 2. mas Ser sincero. 2, 3. Mas foi, 3? mas foi jogador do Já campeonato joguei de lá, Portugal. é. Ah, foi Ah, o então início toda da a carreira carreira. toda. Então isto aqui é uma entrevista a mim, É, porque parece. vocês não podem dizer que já jogaram para a Parece. Não, Ei, pronto. desculpa lá. Desculpa lá. Desculpa lá se não apareci no Mas canal olha, 11. mas tu és o jogador com a melhor carreira. Mas estou a dizer que Verdade. jogamos. Aliás, Reportagem do Canal 11. Tem uma reportagem do Canal 11. sei, mas isso também não é por ser grande jogador para estar no canal 11. Sei. Sei, mas tiveste bons momentos, pá. Eu fui muito feliz a ver. Eu tive que tomar uns momentos com os 23 anos. Imagina os bons momentos que eu tive. Imagina se tivesse mal. Agora imagina nós. Uma carreira com a pai aos 19. Eu ainda tenho. A minha carreira está ativa ainda. Exatamente. Mas devia ser feita a apresentação. Ricardo Pinto. Quais foram os clubes? Ricardo Pinto é jogador profissional de futebol. Profissional não. Não, Semi-profissional. Semi-profissional. quais foram os clubes que ele representou? Por ordem. Rodrigo Pereira, ex-mister. Ainda- E ex-jogador. Ainda nisso? Ainda mister? Estás Está no desemprego. Exato. Não é isso que se diz. É explorar novas oportunidades. Também. Ex-polivalente. Nosso amigo Eduardo. Ex-Pinheirinhos de Reis. Ex-Pinheirinho. Atenção. Atenção. Pinheirinhos de Rins. Tem boa formação. Tem boa formação. Eu posso ir lá. Já lançou dois grandes E jogadores. tinha Diogo Costa. Eu posso ir lá de uma grande carreira. Também E Eduardo foi- Martins. E Eduardo. E Eduardo. Opa, olha, também a carreira é quase igual. Eles estão, olha, um está no PSG, outro está no Porto. Opa, estás aqui connosco. Exato. Reza a lenda. Também não sei A falar sobre ele. Opa, olha, eu acho que estás Eu ia melhor ter que a o Diogo vitória. Costa. Estás melhor que o Diogo Costa de certeza. Sei que ele... Pá, apesar de defender bem. Opa, mas também Rores, joguei no Rores. Isso, também eu. Chiquinho, campeão europeu, Conferência League para É verdade. Olimpiadas. Também é verdade. Braga, jogador Também do eu. Benfica, campeão nacional pelo Sport Lisboa e Benfica. Olha, eu nunca posso dizer que joguei num clube que tivesse assim uma boa carreira como tu. Mas Chiquinho. Mas o Chiquinho jogou no São Martinho. Jogou no Moreira. Não nos jogou. Acho que Então jogou. Jogou, Ah, mas eu joguei no Moreirense por 3 anos. Sim, pronto, Era ok. puto. Nem Yeah. conta. Sei. Mas, para os mais curiosos, quando quiserem saber quem é que foi o Pinto, escrevem no YouTube. Lessa da Palmeira, Samartinho. Um dos melhores gols que vocês vão ver. Eu estava lá. Que vai ser o gol. Vai Eu ser o estive gol. lá Vai e ser vi o gol da tudo. jornada de Liga. Já foi para atrás. Já não conta. Não conta. Mas porventura temos aí uma dinâmica que seja recordar golos passados. Também não vais roubar esse gol, pelo menos. Sim. Já que fui eu que o marquei, deixa-me Deixa ser ficar gol para dizer. ele. Também até parece É mal. justo, é justo. Não falemos de gols. Opa, até trazia um gol do Edu. Nas Já sabia. Acho que ele não marcou nenhum gol. Não, tenho 4 Ele, gols. tem, ele tinha uma equipa que era o chinelo dele, obviamente. Exato. Era aquela equipa que sempre jogámos contra eles. Para não ferir Sim. possibilidades Primeiro dos vai Figueiró. espectadores. Pá, era o chinelo dele. Desde quanto? Eu não me lembro. Desde 21, acho eu. 17, Não, 17, isso é Lamoso. Isso é Lamoso. Era, o- 17 horas. Como tinha que estar era o grande a momento equipa da que carreira, era 17 quando anos. jogámos contra o primeiro Maio Figueiró, que o Edu não, é logo no destruía tudo. É logo no primeiro Era podcast. certo. Podia não marcar durante o ano todo, mas naquele jogo era certinho. O Aqui gol dele. o nosso colega já fez questão de mencionar que eu já levei 17 do Pinto a jogar futebol. Opa, não era escusado. Opa, eu lembro-me de dar 17 horas Pronto, Não eu te lembras lembro- da... e tu estavas a jogar também. Eu não. Não, Nós não. jogávamos Nós estávamos no Nós São estávamos no Martinho São ainda. Era. Eu jogava eu. Chegaste a subir a equipa a jogar tipo treinar comigo. Vai nos iniciados. Eu acho que tinha assim uma vaga Eu passei ao lado de uma grande carreira. Passaste. Quem- Passamos- quem- Aliás, passámos todos. Sim. Passámos todos. Sei. Jogámos todos futebol, portanto. Toda a gente passou. Opa, como nós muitos. Como nós muitos, são muito poucos é que chegou assim. Opa, eu por acaso tenho uma coisa que é Vocês já viram o podcast do Uca, o episódio de Jesus? Está a coisa brutal. O Uca que vai para anda a conversa, até o Uca Vai lhe para deu aí? uma... Não vi O ainda. Uca vai para aí na Sport TV, vem quando pesa um tempo. O Uca até lhe deu uma bola de ouro. Mas Oh, Deu? Uma bola de ouro. Já estás a fazer patrocínio a outro Estás a podcast? dizer às pessoas. Quem para ver Não, os é conteúdos. amigável, é amigável. O que Tens você de falar minha, peraí. Atenção que o Lucas já veio a Vilarinho. Sim, Ver o São sim, Mamed ver o São contra a Mamed. Eu acho que ele já não joga. Ele tá- Acho que joga de vez em quando, porque ele agora também... Ele estava na bancada. Pois.
E ele foi lá e aquilo, e ele estava lá para ser o Ronaldo. Os putos todos queriam tirar uma foto com o Lucre. Olha, mas digo já 5 estrelas. Ele esteve lá o tempo todo a falar. Viste, tu estivemos lá a ver. O jogo acabou Olha, e ele teve mais meia hora a falar com o as povo. pessoas. Tipo, só a média. Eu tive pena dele, digo já. Só queria ressalvar aqui uma coisa, já que estamos a falar do recém-retirado de futebol, queria dar os parabéns a 2 jogadores que se retiraram hoje. André Castro. Vitor Gomes fez parte da Foi campanha um- Pois histórica. é, verdade. Vitor Gomes fez parte da campanha histórica Do Desportivo das Aves. das Aves, não é Aves de Balsada, o Desportivo das Aves original. Aquela campanha vitoriosa e André Castro. Opa, eu tenho aqui uma ideia já agora. O Aves foi buscar o José Mota, que a campanha O também. ABS. O ABS, agora é ABS. Opa, ABS. já que for buscar o José Mota, o Vitor Gomes. Também, opa, só mais 2 joguinhos para ajudar, para criar Verdade. aquela mística Taça de Portugal. Sim, José exato. Mota e Vitor Gomes. Se há um- E o Alexandre Guedes também. Se bem. Chamam-os a todos. Cláudio Se bem- Falcão do- Chama o Kim também. Cláudio Falcão. O Kim. E o Não, agora está lá, show. Sim, é quase igual. O André Castro é histórico. O André André Castro. Castro teve azar de apanhar uma geração no Porto muito forte. Muito Foi forte. o ano de Vilas Boas. Olha, eu digo-te já, a única recordação que eu tenho do André. Do gol Não é, académica. não é o único. Gol Não é, académico. não, Mas eu é que tenho te uma faz lembrar recordação- Quando ouço falar do André Castro no Porto, o que me vem à cabeça é um vídeo, pai, aos 80 e tal minutos, Não. daquele Porto Benfica, Ele a em que chorar. ele está tipo a chorar assim No banco. no banco, assim, e ele nem olhava para o jogo. No gol de Coelho. É a Aos primeira 92. recordação que me vem à cabeça dele. Ele estava no banco, depois foi gol. Ou seja, Eu fiz A esforço melhor para- recordação que É tens dele é dele no banco. Opa, mas é um jogo. Sim. E que se Todo notava-se que sentia o Vocês clube. viram hoje o gol Marelos? Olha, faltavam muitos André Castro neste momento. Verdade. Nem que vai precisar. Vocês viram o gol Verdade. Marelos? Você repara que o E gol o gol Marelos, Marelos? Acho o que gol sim. Marelos é tipo, vocês nunca ouvem falar do gol Marelos? O Não, Marelos não. não tem redes sociais, se tem é para Eu amigos, já sei para onde é que não tu aparece lá nenhum. Ele não Já jogou. apareceu. Ele não chegou a fazer. Ele não participava no Porto naqueles torneios de tech-ball. Tecbol. Era, não era? Eu acho que Não era ele e o Bruno Alves? Sério, respeito, Até- Bonzinho. Exatamente. respeito pelo jogador do ano da Premier League 2011. O Marelos foi, já Raul foi Meireles. jogador do ano na Primeira Liga. Aquele gol ao Benfica quando ele faz assim. Isso foi pelo Chelsea, isso foi pelo Chelsea. Foi campeão, Sim, ele sim, foi sim, jogador sim. do ano pelo Liverpool. Podes parar de relembrar gols contra o Benfica. Não, pá, Ainda por cima no dia de Sim, hoje, opa, na eu final acho que hoje. o gol Meireles acho que nunca marcou um gol contra o Pá, Porto. o Benfica, Mas- o Benfica acabou de perder um Mas campeonato. atenção, que nós temos aqui, toda a gente hoje viu um jogo de Primeira Liga. Diferente. Quer dizer, eu e o Ricardo não. Ele viu o Benfica. E o nosso amigo. Um grande derby. Primeiro grande Um grande derby. ABS, Moreirense. paga Vila Franquense. contra o Moreirense. Opa, O que é que tens a dizer sobre esse jogo? opa. Foi jogo muito fraquinho, sem ambiente nenhum. O facto de ser ABS, pá. Muitas pessoas não têm noção. O povo das Aves já não Pessoal sente o lá, mesmo. lá de baixo, mas Mas nós aqui. Aves Moreirense, pá. Um derby. Opa, eu estudei nas Derby. aves e sei bem que. Um derby da Estrada Nacional 75, se fosse o Clube Desportivo dos Aves. Estrada Nacional 105. Não é verdade. É verdade, tens toda a razão. A Estrada Nacional 105 Passa passa por por vários uma- clubes. Vocês foram- É verdade. Verdade. Passa Sim, sim. Guimarães, Foi o Disse que se perdeu mais com essa transição Guimarães, do Aves para o Santo ABS. Lordelo, Monticolobo. E Vila das Aves. Tenho aliados, Lorde. Guimarães, Lordelo, Vitória. Monticoletes. A Sim. estrada que quando é que começa a Mas foi Opa, não sei, mas passa M, pronto. Mas foi um jogo, É foi um logo jogo depois- sem. É logo depois da rotunda de Santo Tirso. Mas achas que foi um jogo sem ambiente? Não tinha muito ambiente? Nada. Pô, O povo das Aves já não sente o mesmo. Não, porque Já não é igual. o Aves não se É vê Aves, na- é na desportivo ABS. das Aves, não é? Qual era o ABS. Desportivo das Sim, Aves? O ambiente Mas, era muito mas diferente. viste no futsal. No futsal aquilo foi coisa Mas, linda. já que estamos a falar do Moreirense, Mesmo o Aves, quando desceu para a última divisão, quando ainda existia o quando Desportivo depois das já Aves, tens o Sim, Canelas, sim, não é? e eles iam a todo lado. Sim, sim. Mas já que estamos a falar do Moreirense, pá, é um tema que é atual. O Bournemouth investir aí no Moreirense. O que é que vocês acham? Opa, eu acho que vai arrebentar qualquer dia. Achas? O Não sei. Moreirense É um caso tinha complicado. a Agora quem fama teve aí. de não fazer grandes investimentos. Dizer sempre o clube. Opa, era aquilo. O que muita gente me dizia, como no futebol, era um jogador e tinha várias propostas. Por exemplo, de um Aves ou de um Bizela e tinha do Moreira. Se calhar o Aves ou o Bizela oferecia 10 mil euros a um jogador. E eles iam ao Moreira e o Moreira dizia: opá, nós a ti podemos pagar 7 mil euros. Mas tu vais receber até ao fim os 7 mil Sabes euros. que é certinho. Aí não há. E o não- Moreirense é um clube que nunca deu nada a ninguém. Não. Supostamente ou que Não. sabe, opá. Mas- É a fama do Mas é a clube. fama do clube. E um jogador, quando vai ser contratado, por exemplo, eu, se fosse para ser contratado, É, eu sabia exato. que no Moreirense eles pagavam certinho. E eu preferia ir para um clube que me oferecesse 10 mil euros. Mas se calhar chegava a janeiro ou a fevereiro e se calhar nunca mais via o dinheiro até ao final do ano. Ou ir para um clube que sei que ia receber menos 2 ou 3 mil euros, mas iam pagar até ao fim. Opa, eles tinham essa fama, não é? Mas clubes na primeira divisão não costuma acontecer Opa, muito isso, a não ser que sejam conhecidos pelos problemas financeiros. Não, mas O Aves, os últimos, foi um os últimos 2 mesitos é sempre Opa, complicado. acontece Sabes que sempre chegam. Pois é. Uma pessoa pode não saber, mas acontece sempre. É. Opa, Só que nunca sai cá para fora. Acho Exato. que O que chegou agora fora nos últimos anos foi o Boa Vista e o Aves. O Na última Setúbal. divisão. E o Setúbal. E a Vitória. o Setúbal.
Pá, mas isto é Tens diferente. o Bolonense Não é não- Opa, mas na segunda liga houve muitos casos desses. O Vila Verdense. Sim, mas eu disse a primeira divisão. O Na segunda liga é mais comum. Belenenses, sim. Acho que o Belenenses também. Ou não? Já nem sei. Não, eu acho que o Bolonenses foi quando estava na primeira liga, o Bessada até, não? Mas isso foi. Oh, mas o Bessá estava Isso foi- arrebentado. Mas Sim, isso- sim, mas não deixa- mesmo- Não, mas o... Pensar, o Bolonenses não. continuou. Não, mas Exato, o- exato. não, E agora mas até mesmo tá- nessa série, não trouxe com o Diego Costa. E agora- devia salário. E agora até temos um grande jogo no playoff para a segunda liga. Passos Ferreira, Bolonenses. Dá-me pena. É um jogo histórico, não é? Passo Digamos, por equipas. Por exemplo, duas equipas já estiveram muito tempo na primeira liga. Outro jogo que em condições normais era um grande derby. Era Opa, um não é grande. um derby tão grande, mas era um bom derby. Era o Aves contra o Vizela. Duas equipas perto. Verdade. Só por ser Outro ABS, grande. Por ser ABS, Já não- perde um bocado a Mas essência. eu acho que nunca existiu muito essa rivalidade. Existe, do Aves opa. com o Não, Vizela. por exemplo, claro. o Vizela tem muita realidade com o Moreirense. Pois, É mais exatamente. Moreirense, é mais... Tu vais a ver, tu tens. Mas É abafado, essa rivalidade é abafada por outros grandes derbys entre essas duas equipas. Sim, mas é na mesma derby. São duas equipas. Opa, das Aves a Vizela é 10 km. Então. Exato. Mas olha, São eu 10 acho, que, eu minutos. acho que o Vizela não é o maior Vizela que o Vitória. O próprio Vitória, por exemplo. Com o Aves. Sim, mas isso também já tinha a ver com a Sim, cidade. sim, já tem. Exato. Lá está, mas é que eu digo que o Aves Vizela não é assim tão conhecido. Eles quase separados por causa de... Também já tem coisas políticas e tudo. Eles quando levantaram a linha. Sim, E eu sei mais que ninguém que o meu avô levantou ali. não levantou a linha, mas ele morava mesmo à frente da estação e nesse dia era o povo todo a fugir da polícia e ele abriu a porta, ele tinha para aí 15 pessoas em casa, as pessoas a fugir da polícia. Eu não vivi de perto, mas o meu avô viveu. Exato. Também já foi há algum tempo. Opa, eu ainda estava... Onde é que Ainda nem projeto era. Exato. Ah, pá, mas o que é certo é que vamos ver os jogos todos de Moreirense na TVI. Canal. Não é só os em Canal casa? aberto. Em casa ou Jogos em fora? casa. Por Em isso, casa só. Em casa só. patrocínio da TVI na camisola. Bora. Verdade. Eles já estão com o patrocínio da TV? Já. Mas já estão desde o início do ano, reparei acho hoje, eu. isso, Ou porque quase também desde o não início. gostavas Mas Linhas. assinaram o contrato no início. Foi desde que se assinaram o contrato Começaram a começaram a meter. meter o Exatamente. símbolo da TV. Também é uma coisa um bocado. Vês uma televisão ali a patrocinar. Por exemplo, É um bocado estranho. Mas faz Não, falta. olha, Futebol eu canal acho- aberto. eu acho que, Não por sei exemplo, que dava um jogo o caso do canal Benfica, aberto, um jogo o caso do canal aberto. Benfica dar os jogos em casa na Benfica TV, para mim, não faz sentido nenhum. Opa, fazem ou não fazem? Lá Não está. faz- ó, São empresas. Lá está. Ó, É mas quem paga olha, mais pelos direitos sim. do jogo. Lá certo, está. certo, mas tu estás a. Por exemplo, tem muitos casos que eles não mostram as imagens às vezes. Já aconteceu. Deles não mostrar repetições. Opa, mais ou menos. Mais uma, sabes que depois depende. Foi do... muito Mas falado não é agora por aí, no jogo não é com o por aí. Sporting. Até. Mas não é por aí. Não, mas o jogo. Sim, opá, mas eu sou da opinião que. Sim, mas sabes que Devia a, ser- única coisa que Mas faz estamos sentido a. Mas por tens a exemplo, noção. o Benfica supostamente tem mais poder para escolher o horário de jogo. O Benfica raramente jogam no domingo às 8 da noite em casa. Nunca acho que Joga nunca sempre joga. às 6 da tarde. É quase Claro. sempre às 6 da tarde. Às 6 da tarde, ou um sábado ou um domingo. Escolhe sempre. Escolhe, opa, por exemplo, na Sport TV, o Porto e o Sporting jogam os dois no domingo. É certo que um deles vai jogar às 8 da noite. Não jogam nunca, é exato. É certo que um joga às 8 da Por noite. acaso o Sporting raramente joga à tarde. Muito poucos jogos à E o tarde. Porto também. O Porto jogou hoje porque era tudo à mesma hora. E estás a falar de uma tarde que são 6 da tarde, não é uma tarde, não é? Já é quase noite. Não, mas no verão, às 6 da tarde. Sim, mas tem jogos, não tem jogos às 3. Porque 3h30, mas 3h30. Se reparares, mas se reparares, está bem no verão jogar às 3h30, cuidado. mas se reparares, eu raramente vejo o Benfica, o Porto ou o Sporting jogar às 3h30 da acho que tarde. teve 3 Mas ou 4 jogos este ano às 3h30. Mas é muito pouco. Foi logo nisso que Farense. Não sei se- o Nacional que ele jogou Eu acho que quando esse Benfica Mas tem fez 5 alguns. da tarde, para esse jogo. Não, o Farense fez 3h30. Eu estava a trabalhar. Não, com o Nacional. O Nacional fez 3h30. Estávamos Também. no São Martinho. É preciso, olha, é preciso introduzir jogos de manhã, ao domingo de manhã, na primeira liga. Mas já houve. houve. Eu lembro de ver o Porto, Na segunda o divisão- último jogo do Na campeonato. segunda divisão ainda há. Porque Mas, devia haver na mas eu primeira acho que também. faz todo sentido. Claro, Tens, faz. tens jogos, Primeira Liga, a melhor liga do mundo. Opa, Não é só a primeira liga, todo lado. Sim, mas eu estou a dar um exemplo Opa, da mas melhor A primeira liga liga do amanhã mundo. às 11 é ao meio-dia. O primeiro mais cedo é ao meio-dia, na primeira liga. Não, mas Seja ao porquê meio-dia. é que o jogo das 8 da noite não se fazem ao meio-dia e meia Mas- como na Primeira Liga? Imagina, faço o jogo Exatamente. ao meio-dia e meia, faço o jogo às 3h30 e faço o jogo às 6 da tarde. Claro. E esquece o jogo das 8 Mas da também noite. depende das horas de descanso para as equipas grandes, por causa das Ó descansas. Rodrigo, mas também não é por jogar às 11 ou jogar às 8 da noite que vais descansar mais. Tu descansas é com horas de sono. Tu não vais dormir. Sim, mas há aquele limite de horas que tens para os jogos que tens em 3 dias. Tipo, se jogares na quarta à noite, não vais jogar no sábado de manhã. Não, jogas no domingo de manhã Lá e está. jogar no sábado à noite, por exemplo. Isto depois tudo pode ser, não é? Sim, Jogas mas sempre depois os horários vais- que tens. Mas depois os jogadores ao domingo de manhã já não cumpre aquelas horas necessárias. Por exemplo, se tivesse Liga Desculpa, Champions à 32. terça. Liga Champions à terça. Opa, Não quando- Não quando- pode cumprir, mas os clubes preferem jogar sábado à noite, porque depois têm o domingo de descanso total. Mas Percebes? quando não for possível, faz-se. Claro. O descanso Mas é mais sendo contínuo. possível, opa, não faz sentido. Então, por exemplo, o pessoal de Guimarães ou assim, o Vitória joga em Faro na segunda-feira às 8h30 da noite. O jogo da segunda-feira à noite é estúpido. Isso aí- Não faz sentido nenhum. Mas eu não estou a falar de segunda-feira, estou a falar ao sábado ou ao domingo. E mesmo ao domingo à noite, imagina, domingo à noite.
o Vitória vai jogar a Faro. Não, domingo à noite era, por exemplo, um Farense Portimonense. Pronto, aí faz. E eles devem escolher, por exemplo, tudo bem que pode haver jogos ao domingo à noite. Opa, mas escolhem-se Tendo em jogos ao conta domingo à noite, tipo, distâncias curtas. equipas relativamente perto Claro. uma da outra. Agora, tu tens um Estoril contra o Casa Pia às 6 da tarde e tens um Vitória Farense E nem fal... às 8 da noite. Nem- Porquê é que não é ao contrário? E isso é tanto para os adeptos como para os jogadores, não é? Sim, mas mais É para os complicado. adeptos. Porque Exatamente. O futebol é o O adepto. futebol é para os adeptos. Mas, Exatamente. opa, é para os jogadores ganhar dinheiro, pronto. Mas o futebol, se não fosse os adeptos, o que é que era o futebol? Não era nada. Verdade, é verdade. Não faz sentido os jogos da segunda liga, os jogos das equipas estavam a lutar para subir ser uma sexta-feira. Outro. Adeptos de Vizela, acho que Não chegava faz a sentido tempo. nenhum. Adeptos de Vizela, o jogo foi às 6 ou às 8 da noite. Foi às 8h30 da noite. Mesmo assim, é uma sexta-noite. Não... Imagina, a jornada Sim, mas há seis, decisiva mas da eu estou segunda com liga, outro. estás um ano inteiro à espera de ver o teu clube a subir divisão. E a jornada decisiva para subir divisão é uma sexta-feira às 8h30 da noite. Faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não Mas- faz. Não faz. Pronto, fica a dica para a Liga Portugal. Se tiverem a ver também. Sim, mas nós somos Já muita gente duas. já disse. A Liga Portugal não faz futebol para os adeptos, faz futebol para os Opa, adeptos. eles não queriam Cada meter. vez mais é Eles dinheiro. não queriam meter a segunda liga no mesmo dia das decisões da primeira liga. O dia ao domingo? No dia ao domingo, é dia de eleições, amanhã. Pois, também é verdade. Opa, mas é dia de. Eu já joguei em dias de eleições. Mas tu podes. Eram 3 jogos. E tu tens Sim, os jogos imagina, às tu 6 da jogaste, noite. Mas os jogos que tu jogaste não mobilizavam muitos adeptos. Comparado Sim. à primeira liga ou à segunda. É mais por aí. Opa, mas tu Tudo bem mas que tens- mais tudo bem que tens os jogos da primeira liga às 6 da tarde. Mas podes pular às 3 da tarde? Qual é o problema de ser um jogo ao sábado às 3? Não faço ideia. Opa, Mas não isso é sei, eu era preferível jogar hoje às 3 da tarde do que jogar hoje Exatamente. às 8h30 da noite. Exatamente. Ora, as pessoas. O Vizela não, se calhar o Vizela quem ia à Madeira foi na mesma. Quem Sim. não queria ir não foi. Não foi. Sim, Opa, mas na Madeira é diferente. eu Na não sei qual é a Madeira distância a de Tondela à viagem Leiria. é sempre enorme. Eu não sei qual é a distância de Tondela à Leiria. É menos um bocadinho. É menos um bocadinho, mas uma pessoa que trabalha até tarde. Acho que é para aí 1h20. Opa, que uma pessoa que trabalha até tarde, se calhar já nem foi ver o jogo, ou teve que sair mais cedo do trabalho para ir ver, e Para é ir ver. desnecessário. É desnecessário. Claro. Mas eu acho que pronto, mas às 8h30, os jogos às 8h30, se for uma sexta ou um sábado, e a maior parte das pessoas não trabalha ao domingo, nem ao sábado, quem trabalha, mas a maior parte não trabalha, ainda acho Sim. razoável. O problema é o Agora, o domingo. domingo à noite e a segunda-feira à noite é que não faz sentido nenhum mesmo. Ainda hoje tivemos o Crystal Palace contra o City. Agora estou a falar da Premier League. A Premier League tem os estados cheios. E esse raramente joga à noite. Cara, mesmo. Raramente joga à E noite. está sempre cheio. Por Eu acaso, não- por acaso eu não- A cultura o é Chelsea diferente. United Claro. A foi cultura é às 8. diferente. Sim, Por causa mas- de jogo no quarto, os dois. Opa, Sim, mas, claro, mas, claro. não, mas é também um Mas- bocado por aí. mas As também pessoas- temos as que pessoas seguir- ligam um bocado de futebol também por causa dos horários. não é? Temos que seguir os melhores exemplos. Neste Claro. momento a Liga Portuguesa não é Bundesliga. exemplo A nenhum. Bundesliga é A para Bundesliga. 4 ou 5 jogos. É numa sexta-noite. Muito um jogo. e às No 2. sábado é jogos às 2h30, depois um às 5h30. Não há jogos às 8 da noite? Às vezes há domingo às 5h30. Olha, por acaso tens também PSG. Está a jogar agora também. A Liga Francesa é uma Tá. melhor isso. Não, acabou há Mas pouco. a Liga Francesa Acabou há pouco. também os adeptos lá também são bons. Mas em horários também não é melhor. Sim, Não, exato, há muitos jogos à exato. noite. Opa, mas, por exemplo, em Portugal, como há o problema dos espectadores, e é verdade, acho que este ano foi o ano em que houve mais espectadores de sempre na Liga Portugal, em termos de espectadores. Mas mesmo assim, opa, como nós vemos na Alemanha, tu vês um jogo da terceira divisão alemã, Aquilo é que está sempre cheio. Cheio. uma paixão. Tu vês um jogo da segunda liga, estão 300 ou 400 adeptos às vezes. Isso aí não é nada. Mas Eu também vejo tens, jogos que só não tem mais gente. às mas também vezes. tens a noção que se tu fores olhar para a história que tem os clubes da segunda divisão alemã e da terceira, e foram fundados Sim. muito antes, É os cultura, clubes que estão cultura. agora. É. Também Na tem a segunda- ver da cultura deles lá e a cultura. Aqui a Claro, que os cultura, dois jogos dominam o Exa- aspecto exato. sim. a cultura é tu exemplo, apoiares um dos Por três exemplo, grandes. tu como é que consegues apoiar um clube a 300 km? Ah, está, mas isso aí entramos numa discussão. Mas isso Já, lá, já vem dos teus pais e tudo Sim, Não é mais, só não é? isso. Não é só mas isso lá, por exemplo, isso lá não acontece. Não. Pode acontecer um ao outro, mas uma pessoa que é do Liverpool, ou apoia o Liverpool ou apoia o Everton. Não apoia o United, nem o Chelsea, nem nada. Lá está, mas o que eu me lembro de ser por ter escolhido o Benfica foi por causa de Montoras. Não foi por causa de mais nada, percebe? Não foi por causa de influências de pais ou de avós, nada. Eu lembro. Opa, também, é aí que se vê o nível também no clube e do outro. Estou aqui um meu amigo e ele é influenciado para saber por causa do Montoras. Mas não tem a ver com a qualidade. Mas o cara foi influenciado para ser do Porto por causa do Bleco. Não, por causa, estás a ver? Olha lá. diferente, Eu olho para o céu, é um bocado diferente. Olha azul. lá, tu nasceste com uma geração em que o Porto pensou tudo. Deixa-me Opa, mas eu ver. não Verdade, tenho- também é mas verdade. eu não tenho culpa. Lá, nem eu. Tu quase que nasceste com o Porto campeão europeu. Não,
Quase. Quando foi campeão europeu tinha 3 anos. Exatamente. Eu não lembro. Mas eu não estou a dizer que Mas foi nessa altura, mas eu foi não estou nessa a falar de altura. jogadores com qualidade. Amanhã faz. Por isso eles não saborosa. Amanhã faz 14 anos que o Porto venceu em Dublin. Gol de Falcão. 18 de maio. Liga Europa. Anos do meu pai. Única E, final olha, eu 100% tenho aqui uma parte que falou-se muito na semana passada por causa do Benfica Sporting. Sim, Benfica Sporting. Que era o jogo do Sueco. Isso não foi o jogo do Sueco. O jogo do Sueco foi uma final europeia entre duas equipas portuguesas. Verdade. Isso é que foi o jogo do Sueco. Não sei se vamos voltar a ver algum Pá. deles. Eu acho que vai ser muito difícil Deixa voltar a O acontecer. jogo sai com o campeonato. Não, eu não ouvi jogo Sim, do campeonato. Não, ouvi jogo também do não Sueco ouvi. em Portugal. E foi em Portugal. Mas tecnicamente- O jogo sueco em Portugal foi uma final europeia entre duas equipas Mas essa portuguesas. final não foi em É Portugal. inédito. Não, mas foram duas equipas portuguesas. Sim, mas não foi em Portugal. O jogo sai em Portugal. Não, Mas tecnicamente não é em Portugal país, mas é em mas é Portugal Portugal, região. em sim, Portugal, ok. em Portugal, em termos esportivos. Em Exatamente. termos portugueses em Portugal, o jogo sueco foi a final entre duas equipas Ok, portuguesas. mas a nível de campeonato, nunca o campeonato chegou a esta altura com talvez o golo do Calvi, do Porto 2, Benfica 1. É o que se aproxima. Não, mas Mas no meio o campeonato não ficava não, decidido. mas Ficava-se para ficar ganhasse. eu entendo Sim, que mas no sentido foi de que venceu e não ficou decidido. Tá bem, mas vocês também empatou-se e também não ficou decidido, é igual. Lá Era está, igual, era- mas qualquer sim, uma olha, vitória de exato. um ou de outro ficava decidido. Mas certo? tu tem- havia a possibilidade dos dois serem campeões naquele dia. Sim, Nunca não aconteceu naquele isso. mal. Então não havia desde o Kelvin. Não, mas mesmo no dia do Kelvin. Não, o Benfica se ganhasse era campeão. Não, mas ele está a dizer, no Porto não. Não, porque não. tanto podia dar para o Ou Benfica um como para o ao outro. Não ao se pode Sporting. acontecer. Tipo, os dois se entrarem em competição a ser campeão no mesmo Mas jogo. se fores a ver, O Porto vai dar um- praticamente foi quase campeão, igual. o Porto, mas podia perder. Mas acho foi jogar com o Passos Ferreira. Pronto. O Passo Ferreira foi à Europa. Atenção, nesse ano. Acho Nesse que ano. sim. Não ia Atenção. acontecer o Porto uma grande Jogo equipa, sério, mas não é? podia perder. Sim. Lá está. É isso. Também o Porto nesse jogo nunca na vida ia perder em Passo Ferreira. Sim, mas praticamente não estava decidido. Exato, Essa, exato. a ideia é essa. Podia dar. Quando eu me lembro que o Benfica jogou contra o Moreirense. Na luz. Já não me lembro. Sei, na luz. Foi esse ano que o Eu Moreirense- tento apagar ao máximo as memórias Opa. dessa época. O pior não foi isso. O pior foi depois o Benfica ter perdido com o gol do Ivanovic de cabeça e depois ainda ter perdido a final da Taça Portugal com Vitória, não. Foi tudo ao 92. O Benfica, podia passar e jogava muito a bola. Digas que Jogava passava. muita bola, jogava. E o Porto não jogava assim grande coisa. Está verdade. Durante a época Mas toda é atenção, verdade. atenção, estamos a falar de 2 anos de Vítor Pereira, Uma derrota. que só teve uma derrota. Foi em Barcelona. Foi em Barcelona. Sim, mas o Benfica na altura estava nas frentes todas. Sim, Mas perde, e ganha perdeu-as super. todas, morreu sempre na praia. Morreu na praia. Mas Depois na época aí é que seguinte, foi uma grande equipa. No ano a seguir ganharam tudo. ganharam tudo em Portugal, pois foi. Ganhou o E Taça foi Portugal, a Taça final da Liga. Europa, só o Beto, pronto. Essa final é escandalosa. Mas Mas já lá vão 12 anos ou lá quanto Já tempo. passou. Já que tem remete. até a aproveitar. Pá, grande guarda-redes, o Beto, um abraço para ele. E aí, vão ter. O Beto que é Sporting. Lembro-me ele a defender os penaltis quase na pequena área. Sim. Ou O quarto apito Ou o bom que foi mesmo ridículo. foi o do Cardoso. Eu já não, ou o bom que foi, ele estava Foi o do ele Cardoso. estava quase à beira do gajo que estava a bater a Eu bola. acho que ele fez a mais. Eu acho que ele fez a mais. O Cardoso. O Cardoso não tinha arrancado a bola, já estava quase em cima dele. Era naquele ano. Não, mas o Benfica nesse ano estava destinado a nunca ganhar. Era. Não. Era impossível. Não, mas não. Bela Foi Guto. nesse ano. O ano de Sevilha, o Benfica ganhou tudo em Portugal. O ano de Sevilha, o Benfica ganhou Sim, eu tudo. estou a falar mais nada. Ah, sim, é a Mela. É a É maldição tipo do do Bela Bela Guto. Guto, mas só em 2062. Falta pouco. Ele disse 100 anos. Foi só em 2062. 61. Não, 62. 62. Aí, esse é calhar acredito. Opa, isto é, vocês este ano disseram que iam ganhar a Liga dos Campeões. Não, mas isso. Sabes que eu acho sempre que isso. O Sporting também achava. Se fosse a ver, quando estava com o Ruben Amorim. Eu também acho sempre. Eu também pensei que o Porto este ano ia ganhar a Liga Europa. Também Mas teve quase. estás a falar de um. Estás a falar de um jogo. De um. Não, o Porto, antes de Do- começar a época. Era o favorito para ganhar a Certo, Europa. era um dos favoritos. Não, era o favorito. Sim, deram outra visão. Eu acho que o Porto, antes de os Mas- ver a render, eu sim, pronto, acho que o Porto fez um bom mercado. E toda a gente disse o mesmo. Sim. Eu pensei, opa, é que ele começou a rolar e viu-se que não ia dar nada. E antes de começar a época, eu sempre pensei Mas o o maior Porto era um problema. candidato a ganhar a Liga Europa. Mas o maior problema foi aquele mercado de inverno. O Porto perdeu muitos Mas jogadores. o Porto aí já estava muito mal. Já. O Porto já tinha levado 4 na luz. Antes de perder o Nico Sim. e o goleiro, o Porto já estava muito mal. Fogo. Já tinha levado 4 na E luz. atenção, Sim, mas atenção, estamos a falar que este é um. Mas ao que eu vejo, o goleiro não era um jogador consensual. Os adeptos do Porto. Nunca foi, mas. Opa, era mais ou menos. Mas Lá está. mas neste momento, Não, eu acho sim, que neste momento Era, era titularíssimo. Isso sim, ele sempre foi. Neste momento. Sim. Não, eu tenho que lugar aqui, lugar de Mora. Atenção, É que Mora já mora só Não, no a ver, a ver. Vocês lembram-se bem Não, daquele neste- Ele jogava facilmente no lugar do Moura. Ele no Porto nos últimos 2 ou
3 anos foi sempre Não, titular. mas neste Vocês neste não se sistema lembram- do Anselmo. Jogava no Moura. Jogava no Varela, o Fabieira depois... O Fabieira embora. Galeno. O Galeno. Ah, o Galeno. Eu estou a falar do O Galeno jogava no lugar do Moura. Do Do Moura. Moura? Moura. Não jogava no Moura. Extremo. Achas? Lateral. Ia jogar, Não. ia jogar no lado, por exemplo, o PP jogou hoje, ia jogar no lado do PP. Mas os extremos com o Anselmo jogam muito por dentro. Opa, Não sei mas se há um mas jogador- estamos a Sei. falar de um jogador. Vocês lembram-se bem da Liga dos Campeões que ele fez no ano passado? Uma coisa surreal. Aquele gol ao Arsenal. Verdade. Mas não sei, ele fez pai 6 golos na Liga dos Só não Campeões. em 2 anos de Porto completos. Mas agora Mais os que mais gols bons por ficaram a ano. ver do mesmo. Opa, é um Não, jogador. mas- Se me opa. disseste, e ele vale 60 milhões, não. Foi um grande negócio do Porto. Claro que ele não vale 60 milhões. Foi dos melhores negócios do Opa, Porto. mas foi nos últimos anos. Tu se pensares bem, o Foi Luís dos melhores. Dias foi por quanto? Foi para 40 milhões ou 50 Acho que foi milhões? 40, 45. 45 milhões. Imagina, o Luís Dias vai por 45 Para milhões. mim- para E o mim- Galeno vai por 60. para mim também tá não adianta. É o top 2 de vendas do Este Porto. ano, Nestas o últimas Porto, vendas. o É Emerson não Galeno foi e nada. Fábio Silva. E Fábio Silva. Fábio Fábio Silva Silva por 40 é milhões. Silva. É incrível. Fez boas vendas. Ele fez quê? Ele fez Galeno e- pai, 5 fez poucos jogos pelo Porto, Fábio Silva. Mas ele Não fez. fez? Fez a segunda Foi metade pela promessa. no meio. Mas era raro, entrava de banco. Marcou pai 4 ou 5 Era. golos, não marcou mais. Pois não, mas Um é- E o Jorge avançado. Mendes, o Jorge Mendes vendeu. não foi Foi. pouco depois de ir o João Obrigado. Félix também. Eu acho que estava na moda aqueles, ir buscar aquelas promessas por rios de Era o Jorge Mendes, naquela Era. altura o Jorge Mendes vendia tudo. Ainda vende, ainda Ainda vende. Ainda vende. Por exemplo, essa cláusula de 60 milhões do Rodrigo Moura, 70. ou 70 milhões, quem é que impôs aquilo? Foi o Jorge Mendes, que é para vendê-lo, porque ele nunca. Qualquer jogador agora tem uma cláusula de 120 milhões e um jogador daqueles renova há 2 semanas. Mas por eu 70 acho que o milhões. mercado foi um bocado assustado depois daqueles 126 milhões do Mas, Félix mas é darem verdade, o os que deu. 126 milhões do Félix abalaram o mercado inteiro. Foi. Aquilo foi descomunal. E também tens o Neymar, 222. Pá, mas é diferente. Mas Mas estamos a falar era um do jogador jogador feito. que era- Estamos a falar de um jogador Que era que jogou- candidato a uma bola de ouro. Estamos O Neymar a falar era um de jogador jogador feito. que jogava- Todas as épocas que faz na Liga Portuguesa não é o mesmo que faz na Premier League. Um jogador que vem Claro. da Liga Portuguesa, como ele tinha que 20 anos ou 21, O João Félix, acho que ainda tinha 19, mas é igual. Vale, não sei, que seja 20 anos. Vale mesmo. Vale mesmo. Opa, fez uma boa época, uma grande época. Opa, mas sair da Liga Portuguesa, Atenção, da Liga por Meia 120 época. e tal milhões, meia época. é uma coisa impressionante. Meia época que ele correu Vitória e vinha do banco às vezes. Sim, quando eu foi vinha. quando o Laje assumiu. Sim, foi no acho que o... 120 milhões na Liga Portuguesa são números. Isso, 120 milhões na Liga Portuguesa equivale a 200 e tal milhões na Premier League. E nunca mais. Atenção, eu disse, nunca mais aconteceu o Enzo. Também foi igual. Sim. Sim, o Enzo. Lá Opa, está. mas o Enzo já vinha da Argentina cotado. O Enzo já custou 20 e tal milhões ao Benfica. Já não. Acho que foi quase 20 milhões que ele custou ao Benfica. Mas foi. Mas é tudo depende, porque custar não, porque ele pagou quanto é que foi? 10, eu não sei, já não sei quanto é que ele pagou, mas depois diz que custou 20 milhões porque da venda de X teve que ir para o River Plate, ok. quando ele veio. Ah, Então diz que veio custou com- tanto. Veio 10 com cláusula de venda. Mas no fundo não custou porque o Benfica deu o dinheiro da venda. Exato. Certo? Não é bem custar. Mas É acaba- assim, mas acaba mas por ser um custo. Sim, exato, no paga fundo, não é sim. dinheiro para É o perder a Benfica. venda, é perder dinheiro da venda. Opa, Exato. mas isto é- o Sport foi bicampeão porque se fosse o Benfica, o Guilherme num ano tinha ido embora. Não, mas O estás a Yuma- falar para o maior o crítico Yuma, da no direção ano do pós Benfica o neste Neves, momento. sim, lá está. É a diferença. O Sport manteve os melhores É jogadores. verdade. O Guilherme do Benfica durava 6 meses. 6 meses, como o Enzo durou. E o Yuma num ano, como o João Neves. Estamos durou. a falar de Agora um vai ser- Guiócaras que Agora vai é. ser impossível de segurá-lo. 39 gols, não é? E tem- Liga Não, Portuguesa. mas Candidato- acho que com o Arsenal até o negócio já estava incrível. Candidato a botador. Atenção. E com este E pode ganhá-la, mas O Salah tem mais 2 jogos. é um Mbappé. Sim. Eu acho que o Mbappé agora Não. é a ameaça mais real. Já está Tá a bem, o Salah, o não, Mbappé. não devido Já ultrapassou o do Mané, Salah. não devido do Egyptian King. E tu vais virar do Mbappé. Se bem que o Liverpool também já tinha época. Mas Eles estou no agora... Dubai, não é? Estou Yeah. no Dubai mesmo a curtir. Opa, mas ele tem um objetivo. Que é já ganhar campeonato, já não tem mais nada. E o- Um objetivo deles pode ser dar O Salah Guiócaras- quer quebrar o recorde da assistência. Mas o Real Madrid- O Guiócaras Não, não, também não, tem não, também tem não. mais um jogo ainda. Não, mas já não conta, pá. Para a taça não É conta? só em Liga e Campeonato. É só Sim. campeonatos. É. Quanto é que Eu falta sei para que- acabar a La Liga? Champions League conta? Ou não? Não? Champions League conta. Não conta Champions League? Não, acho que é campeonatos nacionais, meu. Não sei. Não Também sei, não sei. eu não sei como é que está a Não quero direção. estar Nem eu aqui, também, eu não. Só vamos ser. Não quero estar a dizer as Quero neiras. aqui dizer Exatamente. asneiras. Já digo muito. Aqui, ó. Mas pronto, Sporting campeão português, não é? Bicampeão. Pela primeira vez em 70 anos. Tristeza. Nem o meu avô viu isso. Imagina. Verdade. Rui Costa tem Mas também. Atenção que o Sporting nos últimos 4 anos, Tem 4 anos, nos últimos 5 anos foi campeão 3 vezes. Sporting, Porto, Benfica, Sporting. E o Porto duas. E o... Não, nos últimos 6 anos. Nos últimos 6 anos o Benfica foi uma vez. Sim. O Porto foi 2 e o Sporting 3. Mas vamos falar do Benfica que fez um investimento. Não é? Sim, mas dos últimos investimentos- 7. Lá está. Os últimos investimentos do Benfica têm sido surreais para a Liga Portuguesa. Não é? Tem Também o sido Benfica, coisas. o Benfica vende mais que os outros. Lá está, o problema é esse. Sim, Aquilo, mas- aquilo é um mas negócio. Daí a venderes, comprares
com investimentos que É são negócios, fora do é normal negócios e não sejas... sem resultados esportivos. Exatamente. Não, mas é verdade. É verdade. Exatamente. É verdade. Mas eu sou o maior crítico É fazer- do modelo do é Benfica. É que agora neste momento parece uma empresa, é ganhar E dinheiro. vender. Ou melhor, ganhar dinheiro, comprar. Sabes quantos jogadores é que Ganhar, estão? O comprar, Benfica foi ganhar. campeão em 22-23. Sabes quantos jogadores foram campeões da regra estão de volta ao Benfica neste momento? Vai 3. E Sim. não era aí, e não era. E vou- Florentino, Otamendi, Ausnes, António Silva, 4, falta-me um. Bah. 5. Não sobra mais ninguém? Florentino, não? Já disse. Já disseste. Pronto. Do meio campo para a frente, Opa, mas- Roger Schmidt, É com nisso que o Florentino, Sporting- é nisso que o Enzo, Sporting é. João Mas, pô, Mário, é uma equipa que Neres, já vem há Cássio, bem. Gonçalo Ramos, já foram Pois é. todos. Não sobra nenhum. Mas nós falámos de Jóqueres, mas atenção, Grimaldo foi que eu embora. acho que não é a peça mais fundamental no Sporting. Acho que o Yulman... Não. Acho Estamos a que- falar. Não, eu estou Não, fora desta conversa. o- Eu estou fora desta conversa. O Gyökeres- O Gyökeres- O Jóqueres ganha jogos, Não, ganha mas o campeonatos. Yulman... Não. Ganha campeonatos. Há jogadores e pessoal ganha campeonatos. O Yulman, eu acho que o Yulman segura aquele meio campo. O Ele Yulman segura não jogou tudo. hoje. Certo? Um jogo, já Tá jogou alguns que ele já não é a primeira Tá vez que está bem, suspenso por amarelos. Pronto, lá Mas é um está. jogador muito importante. Mas é muito importante. É muito importante, mas o Gyökeres é que decidiu este campeonato. O sim, Gyökeres ganhou este campeonato Estes dois, sozinho. estes dois. O Sporting, se não tivesse o Gyökeres, Não, claro. opá, tudo bem. Mas- Mas eles, ainda por cima desta fase agora com o Rui Borges, ele está mesmo muito Ele está, limitado. ele está muito morto. limitado. Está morto. Opa, foi o Gyökeres que deu o campeonato, não foi mais ninguém. Eu vi o jogo com o Benfica, o Sporting Mas, jogou o quê? mas, 20 minutos? mas é o que é. Eles têm um jogador daquilo. Claro, tem que dar jogar uso. daquele. Exatamente, Tem que mais jogar nada. É o que é. Mais Agora, nada. se me disseres que o Sporting para o ano vai ter muitas dificuldades, com o plantel que tem O agora, treinador que tem. com o treinador que tem e com o plantel que tem agora, sem o Gyökeres vai O ter muitas plantel dificuldades. tem qualidade. Não, mas não Tem tem qualidade. qualidade, mas não tem qualidade para fazer o campeonato que fez este ano. Claro. claro. Mais um ano, pai. Eu acho que o Chelsea não vai ficar mais Sim, vai ter mais um ano. Pode Mas ele não tem sido ser titular. lesões, Trincão. Trincão, Yulman fica, em princípio. Não Opa, nada mas, para por exemplo, eu gosto muito do Pote. Mas o Pote é aquele tipo de jogador que precisa de ter ali alguém para alimentar. E eu acho que ele não se consegue alimentar sozinho. E atenção que o Sporting vai trazer um novo nome. Tanto que o Sporting foi com o Mourinho foi pote sozinho. É verdade, não havia Pois é, Gyökeres. Mas já lá vão Mas, 4 anos. ou opá, seja, também agora ele teve muito tempo parado por causa da lesão também. Mas também agora vai parar. Sim. Vai de férias. Vá lá ver, não acredito que ele seja convocado para a Liga das Nações. O Pote era uma vergonha se fosse. Estás a estragar Não, pá, um... Não, mas é verdade, é verdade. Vamos falar assim. Sim, Sim. Não, mas para mim, se o Pote fosse convocado, era uma vergonha. Era uma vergonha. Já vamos discutir isso, amigo. Não, mas podemos discutir. Tipo, nós temos aqui programados, trouxemos os nossos convocados. Trouxemos os nossos convocados para É verdade. a Liga das Isto Nações. aqui foi muito difícil. Um bocado. E eu vais ter que contar que eu posso ter metido mais ou menos que 26 jogadores. Não é fácil. São 26, não é? Tem sido sempre Eu 26. fiz para Tem 26. sido Eu sempre. fiz para 26. Mas Opa, também se for para 23, querem dizer- eu tiro fácil para Opa, se calhar começar aqui por guarda-redes. Posso começar? É, Não, começa- não temos os 26. não, eu acho que podemos dizer. Opa, Exato. Está bem, mas por defesas, tipo, tu podes ser menos um defesa, eu posso ter mais um, mas... Não interessa. Não, sim, mas imagina, falámos de defesas, tu Eu dizes acho que que os guarda-redes vai ser defesas. igual para todos. É, Se eu acho que for uma guarda-redes são vergonha, aqueles se for três. uma Não sei, eu tenho dificuldades no terceiro. Não, Eu tenho, não acredito. Eu eu também tenho. não. Eu vou, Diogo Costa, José Sá e Rui Silva. Eu é igual. É igual. Ok, temos todos Vamos iguais. todos. Ok. Defesas, não vou dizer por ordem lá atrás, mas tem Ruben Dias, Gonçalo Inácio, Tomás Araújo, Bruno Mendes, Nelson Semedo, Renato Veiga. Não meti Cancelo e Dalot porque não sei Eu meti um a mais. Eu meti um Em a mais. condições normais, são como quase. Ok, força. Já, sério, Tu disseste António Silva? Não disse António Silva. Então, eu acho que tem dois a mais que tu. Eu tenho Nelson Semedo, Nuno Mendes, Tomás Araújo. Eu meti o Tomás Araújo porque pode jogar lateral Claro. e estamos com poucos laterais. Pus António Silva, Ruben Dias. Tenho aqui um nome que se calhar vai ser um bocado Força. Eduardo Quaresma. Ok, Que pode jogar a lateral também. nós vemos é disso. Que pode jogar a lateral. Também E- tenho um e, nome- e fez, e acabou a época muito bem. Depois tenho o Gonçalo Inácio e o Renato Veiga. Tu, Edu? Sim, eu pus 2 jogadores de posição, ou seja, 2 laterais direitos, 4 centrais, 2 laterais esquerdos. Mas nós vamos com um tens- lista de tu, centrais. quem é que tu puseste? Sim, às vezes Quem é não. que tu Sim, puseste às vezes para. Quem é que tu puseste para. Que dava para central lateral? Tomás Araújo. Tomás Araújo e Eduardo Quaresma. Eu Eu pus, só pus os Exato. laterais de raiz. É. eu pus para o lateral direito, eu sei que pode ser que ele não seja disponível, mas Nelson Semedo e Diogo Dalot. Se o Dalot não estiver disponível, tá, Pá, eu trago o que eu vi nas notícias é que o Tiago Dalot, em princípio, estará pronto para o Mundial de Clubes. Sim, pronto. Agora, a Liga das Nações é antes. Pronto, para Exato. centrais, caso o Dalot seja disponível, tenho Ruben Dias, Inácio, Tomás Araújo e Renato Veiga. Se o Diogo Dalot não estiver disponível, ponho António Silva
e Tomás Araújo passa para o lateral direito. À esquerda tenho Nuno Mendes e aqui um nome que ninguém falou, mas acho que Mas merece. já não vai ao tempo. Aposto que estás a falar do Rafael Guerreiro. Ele Obviamente. Mas ele Obviamente, renunciou. Eu acho que ele renunciou a. Não, acho que não. Tenho quase Eu também não vi nada. Se funciona, Zé, só. vai ver se não um jogador que joga neste momento, o Bayern Para Munique, quem não sabe, tem jogado. José é o nosso homem da edição. Exatamente. Um salve é Neste para ti, momento, neste José. momento é o homem invisível. Mas só quero Zé. justificar Zé Pereira. porque o Rafael Se Guerreiro nos conhece estiveres a a ver, seleção. mais uma. Conhece a seleção, é Conhece a verdade. seleção. Campeão Sim. do mundo. E eu acredito. Tem qualidade. Atenção, Tem eu muita tenho aqui qualidade. nomes. Eu tenho aqui nomes. Que Eu sei era que eu que levaria. Atenção, estamos a falar quem é que cada um levaria. Exato. Mas- então faltam as pessoas. Então Mas vá. o que eu acho que vai acontecer é que ele vai levar os mesmos que ele levado sempre. Mas isto é a nossa convocatória. Exatamente. É a nossa Eu tenho opinião. aqui, eu tenho aqui um médio que eu tenho que ir. Mas da maneira que ele é, Não eu vai acho que levar. não vai levar. Não vai levar. Não, Mas pronto. passamos para os- Não é, mas Não, aí eu eu- ainda não disse os dele. Eu tenho Ruben Dias, Inácio, António Silva e Eduardo Quaresma. Ok? E atenção, nós tanto jogamos com 4 como com Claro. 3 Mas é atrás. como tem mais defesas também. Mas eu pensei Exato. nisso também, exatamente. Tenho Tomás Araújo também, que lá está, dá para as duas, com o Eduardo Quaresma. Tenho o Renato Veiga e o Nelson Semedo e o Nuno Mendes. Ok. Vai dar encontro. Vai mais ou menos. É. Pá, Exatamente. só o Eduardo Quaresma está. Os nomes que diferem a idade de Quaresma e eu, o Ah, pá, Rafael por Guerreiro. exemplo, eu Tá, também tá. não meti o António Silva. Mas eu sei, como ele joga com 5 defesas, Exato. e como são 26, é muita gente. São Eu- 26 eu jogadores. Opa, Eu cheguei a um- buscar. Opa, o António Silva. Eu digo que eu cheguei aqui a um ponto que eu não sabia quem escolher. Tem que trazer o Tomás. Mas eu fiz Também tem aqui o nome polêmico que já não vai ser só há muito tempo. Eu tenho aqui o nome no meio campo. Vamos passar para médios então. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Neves, João Padilha, Rodrigo Mora e Otávio. Muito bem. Eu tenho Vitinha. Ou seja, era o Esqueci-me do Otávio. jogador, mas É o agora. Otávio. Achas que o Otávio? Eu esqueci-me do Otávio. Opa, Eu eu até me estou a sentir mal agora. não me esqueci-me esqueci. do Eu Rodrigo pensei Mora. muito no Otávio, sou sincero. Eu pensei muito no Otávio, mas acho que vou não- assumir, esqueci-me do Opa, Rodrigo Mora. eu Eu gostava que o Otávio fosse, mas acho que não vai acontecer. Pronto, mas eu também tenho aqui um Mas nome. não- mas não eu tenho na gosto minha dele, lista, mas atenção. gosto dele. Eu tenho aqui um. Tem muitos nomes, mas. O Roberto Martínez gosto dele. Opa, Tenho mas aqui acho um que nome neste que eu momento já temos discussão, mas eu nomes estou pronto mais para isso. sonantes. Não, Olha, eu força. tenho aqui Força. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Eu acho que estes 4 foram tipo logo os primeiros que vieram à cabeça. É, Claro, sim, claro, certinho. Exatamente. Depois tenho aqui um jogador que também pode jogar a defesa. Também Tem Matheus também Nunes. também tenho. Atenção que o Guardiola Ok, disse que ok. ele joga melhor lateral que a médio. Ok. Mas também já disse, antes do escolher também disse que ele tinha capacidade de ser um dos melhores médios do mundo. E agora disse que ele não tem condições para ser médio. Pronto, Mateus Nunes. Depois Guardiola. tenho Já está Florentino, tenho Palhinha e tenho aqui um nome que eu acho que ele não vai levar, mas na minha opinião tinha que levar, que é o Rodrigo Mora. Não vai levar. Opá, tem que levar. E se não levar é um escândalo, na minha Mas opinião. chuvar, tenho a certeza que vai ser como fez com o Peganda que é. É, não vai jogar. dizer que vai dar aquela. Está aqui a Ok, eu aprender, pensei já que ia ser treinar jogador lá. na final do Pinto. Os meus médios são João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, óbvio, Palhinha, depois Mateus Nunes e Florentino. Pensei que Florentino ia ser polémico. Olha, tens igual a mim, só como tinha o Rodrigo Mora. Eu esqueci-me do Sinceramente- Rodrigo Mora. Esqueci-me do Rodrigo Mora. Pá, Mas eu pensei que o Florentino ia Não dar sei. polémica, mas acho que já merece. Acho que já merece o Não, Florentino. Florentino acabou muito bem em época. Acho que já merece. E faz falta. Opa, O- por para, exemplo, para a posição faz- 6. Na minha opinião, faz muito mais sentido levar o Florentino que levar o Ruben Neves. Foi isso que eu pensei. Eu tipo para um ou outro. Opa, eu Opa, meti mas o o- Florentino pá, mesmo Eu com meti o Neves. Ruben Neves porque sei que ele leva É um sempre o homem- Ruben Neves. O Ruben Neves sai É. muitas vezes do banco, joga muitas vezes na seleção. e é um jogador já mais. Opa, mas Mais isto aqui- experiente. mas lá está, isto aqui foi o que eu achei que ele, Claro, que ele- claro, que não. ele devia de levar. Agora, É a tua se me opinião. perguntares quem é que ele vai levar, Exato, eu eu fiz acho que isso. não vai levar o Rodrigo Mora nem Opa, mas Também acho já que não. que estamos nessa dinâmica, pá, podemos até ver como é que acham que ele vai jogar contra a Alemanha. Se vai entrar a medo, como é que Para vai. que ainda falta os avançados. Sim, vamos para isso, vamos acabar. Diz os teus médios. Tenho o Mateus Nunes também, que dá para jogar de lateral. Palhinha, Ruben Neves, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e também tenho aqui o Rodrigo Mora. Igual a mim. Pá. Rodrigo Mora tem que ir. Mas eu estou Tem sido o homem-chave do Rodrigo Porto. Mora. Mas eu estou mesmo a ver ele a não levar. Não vai. Não vai. Eu acho que ele não Pá, vai mas dar. neste momento é o homem-chave do Porto. Pô, neste momento é. É o único capaz de desbloquear um jogo no Porto, neste momento. É a minha Agora, opinião. Atenção que também, Atenção que agora vamos isso entrar. também não é muito difícil. Claro. Não vamos olhar para Certo. isso como sendo o melhor do mundo. Neste momento, o único que faz a diferença, opa, basta ter ali uns pormenores mais ou menos. Exato, Sim, a sim, equipa do o Porto Porto neste é momento das falta piores, ela. das piores que eu já vi. Exatamente. Passamos para os avançados então. Rafael Leão, Pedro Neto, João Félix, Gonçalo Ramos, Diogo Jota, Francisco Trincão, Cristiano Ronaldo. Depois tinha aqui mais dois que Mais Também dois. dava o pote. Da lista, mas meti Giovanni Kennedy e Francisco Conceição. Ok. Achas que Conceição. Acho que sim. Pá, ele neste último, nossa última metade da época, não tem jogado tanto. O Ricardo Horta já acho que já não. diz Ricardo. Eu tenho Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Trincão, Gonçalo Ramos, Pedro Neto
e Francisco Conceição. Opa, não é o que anda, porque o que anda nos últimos jogos não tem jogado tanto. Pá, mas o Conceição também. Mas pronto, ok. Opa, mas Eu o acho que há Conceição- alguns nomes que são o óbvios. Conceição não é? foi jogador já de europeu. Verdade? O que anda, já se estreou, eu não sei se ele chegou a estrear. Não. Ele foi convocado 2 vezes, mas eu acho que ele não jogou. Pá, isso também, o estatuto também conta. E o Chico Conceição, eu adoro o Chico Conceição, mas ele já foi jogador europeu. Ele já marcou um gol no europeu. Sim. Eu usei a mesma ideologia que usei para os defesas. Normalmente vamos com 3, extremo direito, extremo esquerdo e avançado, por 2 para cada posição. Extremo esquerdo, Rafael Leão e Diogo Jota. Extremo direito, Trincão e Pedro Neto. Pontas de lança, Gonçalo Ramos e Ronaldo. E depois por 2 nomes, que são 2 jogadores que podem dar coisas diferentes, Pote e João Félix. Mas o Bernardo Silva é para jogar, se Mas, calhar, por exemplo, jogar a partida Tens o facto, o João Félix, eu acho que é. Opa, o João Félix. O Félix É que ele já não vai ter solução. O Félix Ou vai o Félix ou vai embora. Acho que é. Não, acho que com os dois. Não, Achas que com os podem dois? os 6 dois. jogadores. São Certo. podem ir Mas, os dois. mas são jogadores Sabes o que é que vai que acontecer? têm as mesmas. Não é? Tu percebes? O Félix pode jogar mais ao Eu estou a centro. perceber o que estás ao a dizer. snooker. Sim, Eu mas, estou a perceber o que mas estás a são dizer. E ele- semelhantes. E ele, da maneira que eu já vi como ele é, e ele se tiver que escolher entre um e outro, Vais escolher o vai Félix. escolher o Félix. Ele olha muito para o estatuto. Exato. E o Félix não mere- eu sempre gostei muito do Félix. Não, o Ele- talento tem ele era muito, bem- mas sim. Opa, sim. mas chegou a um ponto que eu digo, pronto, olha, não vai Não passar dá. disto. Pá, é que Infelizmente não vai passar disto. já passou Liga Espanhola. Ele passou por melhores clubes do mundo. Tudo bem que foi Pois, campeão o pelo melhor, Atlético. o melhor período que ele teve foi no Barcelona. No Atlético. No fundo. Ele foi foi campeão pelo do Atlético. Madrid. Não, mas a nível individual. Eu acho que o dele mostrou melhor foi no Barcelona. Sim, mas estamos a falar. Estamos a falar de um jogador que foi. De um jogador que nós. Que tinha a expectativa lá em cima e pronto, não cumpriu. Mas também Mas já João passou. Félix, nas por- mãos de Simeone não é propriamente. Opa, mais mas- adequado. Sim, Oh, mas já passou por. Já, Não, não sim, posso- sim. essa sim, história é sim, muito sim, sim, boa. sim, Já- mas já os outros treinadores já passou. já e não tem tens desculpa. Liga Italiana, Liga Inglesa, Liga Espanhola. A culpa não é só do treinador. Não, claro que não, obviamente que não. Não, mas- e são vários Opa, treinadores se me com que ele já disseste- trabalhou. Se me dissesse quando ele saiu do Benfica, se o Atlético era o melhor contexto para ele, se calhar não era. Não. Pois Opa, não, é mas isso eu estou a ele dizer. depois disso, ele já passou por tanto lado. Evidente, sim, sim, sim. sim. Opa, achas que foi o Simeone que lhe vai estragar a carreira? Não, claro que Não, não. Simeone Claro que vai que estragar não, a claro que carreira. não. Obviamente que não. Mas pronto, eu. Para Eu acho avançar, que ele pode tentar coisas diferentes que os outros jogadores não dão. Tem aquela Opa, capacidade. depende Mas se ele vai- tiver no dia vai assim. estar- Ele vai estar uma percebes? coisa Óbvio. diferente de longe a longe. Exato, exato. Lá está, depende de como O ele acordar. Rodrigo Moura está constantemente a dar coisas diferentes. Por exemplo, eu estou a falar no Porto, eu nunca vi em contexto de Em seleção. Exato, lá está. Opa, mas ele no Porto, ele dá-te sempre coisas diferentes. Tu a qualquer momento vais ver uma coisa do Rodrigo Moura, todo João Félix, estás a pensar, pronto, vais jogar para trás. E pronto, agora fez uma fintinha mais ou menos, mas não vai dar nada. No Rodrigo Moura tens lance que sabes que vai dar alguma coisa, ou vai isolar um gajo, ou vai. Mas lá está, também O João estamos a falar. Félix faz uma fintinha, ganha uma falta. Mas tu ganha olhas- uma falta. olhando Mas para também a carreira- estamos a falar em mas tu- contextos diferentes. Sim. Tu olhas para a carreira do João Félix depois do Atlético e o melhor período dele foi no Barcelona. Por exemplo, no Chelsea. No Chelsea ele teve muito azar. No Chelsea ele era utilizado como número 10. Pá, ele é- E estava tapado famoso. talvez pelo um dos melhores jogadores da Premier League esta época. Sim. Com Também é o verdade. Cole Palmer. Nós dois da Premier League no primeiro terço da época. Sim, mas- Quem? Sim, que depois não soube falar mais, a verdade é essa. Sim, Mas- mas na altura que o Félix sai do Ah, Chelsea só- por empréstimo. Mas na altura que o Imagina. Félix sai de empréstimo para o Milan, o Cole Está tudo a Palmer dizer- era indiscutível. Exato. Sim, mas sim. está tudo a dizer que ele teve azar, ele teve azar. Opa, Ele jogou, depois de mas- tantas mas- oportunidades, já não é azar, é isso, já não dá mais. Não, é uma mistura dos dois, claramente. E Eu acho que sim. ele nesta equipa do Milan, E, opa, claro. ele tinha Claro. que se assumir, mas ele neste 100%. momento, ele e o Rafael Leão tinha que ser os melhores jogadores daquele Milan. Não, mas o Pulisic é muito bom. Opa, mas o João Félix, da maneira E não podem opa, coexistir um os jogador que três? custou 100 e tal milhões com 19 anos, opa, ele tinha que chegar a este Milan e tinha, Isso é de caras- e tinha que rebentar a Liga Italiana. Claro. E ele que chega lá, que ele marcou aqui um golo ou dois. Tem um gol e uma assistência. Opa, é impensável, não pode acontecer. E, é que E o nem gol titular, acho mas nem que até titular é no jogo lá de está, nem estreia. titular nem titular. Acho que é no jogo de estreia o gol E dele. ainda por cima foi para um contexto. O treinador é português, sabe-se que ele gosta dele, porque ele é amigo do filho e tudo. Já tinha uma relação pessoal com o Félix. Se calhar podia dar a relação entre treinador e jogador. Sabes que esse tipo de jogadores gostam de ser acarinhados. E não dá porque, opa, não dá mais. Eu acho que ele nunca foi um jogador para 126. Esse é que é o problema, ele nunca foi um jogador para 126 milhões. E se calhar Mas os foi pessoas- naquela altura as que pessoas estão com essa A minha expectativa. opinião sobre isso é que um jogador, muitos dizem, ele não vale 120 milhões. Opa, isso aqui não vale. Se um clube vem e paga 120 milhões, é porque vale. é porque vale. Não, isso é mentira. Não Porque é os clubes- nada. os clubes cometem erros. Isto está Oh. mais evidente na história.
cometem erros. Sim. Sim, mas se ele não vale- Se um clube está disposto a pagar por um jogador 120 milhões, é porque é aquilo que ele vale. Não, o Atlético estava disposto a pagar 120 milhões, primeiro, para não deixar fugir este jogador para outros tubarões, e segundo, porque era o que ele podia vir a dar, não era o que ele valia na altura, era o potencial Sim, que ele tinha. mas o jogador. Tu pagas o pelo jogador, potencial. Edu, mas tu estás disposto a pagar 120 milhões por um jogador, é porque tu achas que ele vai valer 120 milhões. Exatamente, ainda não valia na altura. Mas não interessa. Porque, por exemplo, se calhar o Gyökeres não valia 120 milhões pelo sucesso esportivo que dá. Mas não vai valer. Mas estamos a falar de um jogador que tem 19 anos, tinha uma margem de produção É isso muito que eu estou a maior dizer. que É o isso. Gyökeres. Tu pagas O Gyökeres tem uma que é margem de 26, produção. 27 anos. Mas tu pagas para mais. É isso que eu estou a dizer. Tu pagas Exato. uma margem de Mas produção. o valor que tu pagas, estás a pagar, quando tu dás 120 milhões por um Vai jogador, pagar para o resto. estás a ver tudo. Exatamente. Claro. Isso naquele momento. Se o E jogador... agora é um jogador que valia 120 milhões por causa do que eles viam dele no futuro. E se ele aos 19 anos Percebes? é capaz de fazer aquilo, imagina Lá aos está, 25 lá está. no Mas no foi mal auge. julgado. Foi mal julgado. Exatamente. Foi mal julgado. Porque ele Mas nunca... ele naquela Ou mal altura valia- avaliado. Mas ele naquela Exato. altura valia realmente 120 milhões porque foi o que ele é. Eu acho que não... Ok, mas eu acho que ele não valia esse dinheiro todo. Acho que foi um dinheiro muito mal gasto. Eu acho que um jogador que faz meia época boa em Portugal nunca na vida vale mais do que 80. Mesmo por muito bom que seja. Opa, Tens o Enzo. O Enzo também fez meia época. Vai para 70 ou 60. O Enzo fez meia época. Mas também o Gyökeres. Mas o Enzo é diferente. Quantos anos é que já tem? O Tem Enzo... 26 anos ou 27 anos. Mas o Enzo tinha o background da Argentina. Sim, Sim. sim. Já era jogador de Mas, seleção. mas também está a Já falar não da é seleção. Argentina, não é? Não, Mas não é era seleção. Jogador de River Plate. Não era seleção ainda. Ele Eu foi acho chamado que pela não. primeira vez. Já. Opa, não E atenção que me o Benfica na altura antecipou-se a Tubarões. Ele já era pretendido por grandes clubes da Europa Sim, quando chegou ao Benfica. sim. Portanto é diferente do Ele Félix. veio com uma promessa já. E cumpriu. No Quase- pelo menos no Benfica. Uma promessa que já não era quase, já não era bem Ele promessa. Joga muito. O Pois Benfica joga. já não está muito bem, mas ele joga muito. Joga muito. E ele na seleção argentina, ele Às vezes também joga muito. Aquele jogador que passa despercebido. Jogador campeão do mundo. Aquele jogador que passa despercebido. Opa, mais ou menos, ele na Argentina dá chocolate ali no mundo. E em Portugal era Argentina, incrível. Ele Mas em é Portugal... mesmo porque não está perto nem de longe de ser o melhor médio da Argentina. Oh, Hum. McAllister. Não. Muitos, muito bons. Não. Opa, mais ou menos. McAllister. O Enzo é Tu melhor. ali um par um do outro. O Enzo é Olha, melhor. tem o Rodrigo da Polo, que ele na Argentina ele supera. Jogador É o diferente. guarda-costas. Jogador mas diferente. é que Ele- ele é, mas joga é igual, que ele vai à seleção e transforma-se. É verdade. É um jogador É diferente. verdade, ele na seleção parece o Beckenbauer. Precisamos de um desse na seleção portuguesa. Um gajo que... O Otávio é o O Rodrigo Otávio é um Otávio. deles, por exemplo. É. O Otávio na Mais ou menos. seleção era Não, um eu não jogador mostro- diferenciado nesse Não, mas aspecto. eu não mostro aquela vontade que mostrava, por exemplo, pelo Porto. Mas tu vias o Otávio jogar no meio daqueles jogadores, daquelas vedetas, e vias que era o único jogador que estava ali. O Opa, Bruno- que corria tinha mais um vontade. bocadinho. O Bruno Fernandes mostra às vezes, eu acho. Mas era Exato. Depende dos jogos. Mas pronto, eu também. Vocês, mas agora. Aí ainda não sabes. Eu tenho Ronaldo, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Pedro Neto, Jota, Trincão e também tenho o Kenda. Okay. Lá Então está. não tens a Conceição. Não, Todos ao ok. encontro, mas um Sim. ou outro. Opa, Sim, claro, também não íamos trazer aqui todos a mesma convocatória. Também era um bocado. E achas que ele vai jogar com três centrais ou com dois? Contra a Pá, Alemanha? não sei. Eu acredito que ele vai entrar na Alemanha com meio campo de PSC. Opa, eu tenho. Olha, Sem um meio defensivo. eu quero que tu entrava toques assim. as Eu, gerações. o que eu acho de futebol... Sabes porquê? Eu vou dizer porquê. Do que é que ele Eu tenho disse? aqui uma teoria que é: Portugal vai perder a Liga das Nações. Bem, Vamos José Mourinho. mandar o Careca embora e vem o José Mourinho. Eu acho que... Mas Já o foi- Mourinho... Eu Eu adoro o a Mourinho. Alemanha no estado deles. vai Mas ser tu muito achas que complicado. o Mourinho é uma boa solução neste momento? Eu adoro o Mourinho, atenção, adoro o Mourinho. Eu acho que sim, eu acho que tinha tudo para dar certo, sinceramente. Não é um treinador propriamente... Opa, é um treinador que tem aura. Tem a hora. É verdade, é sim. diferenciado. A hora conta muito. Opa, por exemplo, eu se calhar vou perder, por exemplo, se o Mourinho, imaginamos que o Mourinho vem. Eu se calhar vou perder um bocado da minha vida a ver as conferências de imprensa do José Mourinho. As conferências de imprensa do José Mourinho são brutais. São. E eu vejo uma conferência de imprensa do espanhol, apetece-me adormecer. Não me transmite confiança nenhuma. Sim. Mas também é outra. Olha, eu vou dar outro Também é exemplo. outra. O Anselmo quando veio para o Porto, tudo bem que ele agora está a ter Mas veio com um o discurso. trabalho. Opa, mas o discurso que ele veio, opa, eu sentia-me cativado pelo discurso dele. Tudo bem que, opa, os resultados esportivos foram o que for. Mas Mas senti ali uma... Mas também está a passar por o Porto está a passar por uma fase que o Sporting passou com o Ruben Amorim também. Mas não foi tão... Não, mas também. Logo no ano a seguir, campeão. Então, Sim, aí, mas também- logo, Marco mas- Nassau. Pronto, tens esse aspecto, certo? Mas estamos a falar de uma equipa do Porto que estava muito mais abaixo que a equipa de Sporting na altura. Ok, a equipa de Sporting Ficou- que o Guarani pegou ainda se calhar era muito mais fraca. Era muito Achas? fraco. Vai ver o Achas primeiro que gol. era Eu mais não acho, fraca? eu tenho Vai ver o certeza. primeiro Eu não gol, acho, eu tenho Mourinho. certeza. Vai ver Primeiro o gol- primeiro gol do Ruben Amorim. É assustador. E- É assustador. Era- É assustador. O primeiro gol do Sporting é era- assustador. Era muito... Luís Maximiano, E beleza. Luís esses Neto. anos de Sporting era de forte terror, não?
Sim. O Rabanense só tem meio ano, o ano a seguir foi lá o campeão. Que é Sim, eu estou a Portugal. dizer os anos do Marcelo Kaiser e Oh, mas Marcelo Kaiser conseguiu ganhar uma taça a Portugal. ao Porto no penalti. Os piores anos de Silas e por aí. Isso é que era o pior. O Jorge Jesus. Eu lembro de Mas ver isso, o o Kaiser Sporting foi em logo a sétimo. Lembras-te do Kaiser com o gol de Bruno Fernandes quanto de meia área na segunda mão frente ao Benfica? Lembro. Lembro quando O eu. Benfica ganhou ali na primeira mão, um gol de Bruno Fernandes de livre direto. Não sei. Era o avô de família. O Benfica era o chinelo do Bruno Agora, no Fernandes. final, são 20 tal gols no Sport, estás a brincar. Mas depois também levou 5 na Supertaça. Agora a seguir. Mas pronto, também para agora para finalizar, Força Portugal. para finalizar vamos trazer a nossa rúbrica. Para finalizar não, porque eu também tenho aqui um joguinho para nós. A nossa rúbrica do gol da semana, do gol improvisado. Cada um trouxe um gol desta semana, certo? O nosso homem da edição, Não sei se o Rodrigo trouxe. Trouxeste? o homem da edição depois vai escolher o vencedor e nós no vídeo pomos o vencedor do. Não ia ser Do gol da durante a semana. Também podes pôr durante a semana. Se calhar Sim, é melhor, é. durante a semana depois uma publicação. É, sim, também podemos fazer Eu isso. se não ganhar esta E depois na rubrica. semana, na Eu se próxima não ganhar semana. esta rubrica esta semana. Opa, eu só acho que é tenho um pena. ultraje. Eu antes de dizer qual é que foi o meu golo, eu só tenho pena de nós não ter aqui uma televisão para vocês verem essa obra de arte. Tudo bem que foi contra uma equipa que eu gosto muito. Opa, mas é aqui uma televisão para vocês verem essa obra de arte. Mas espero que tu, Zé, metas assim no cantinho. Faças o teu trabalho. então- O teu trabalho, a Ou tua então, edição. ou então mete o link dos vídeos do gol. Também pode ser. Não, tem que mostrar o gol. Tem que mostrar o Não, gol. os 10 serão trabalhar em condições. Tem que Se mostrar o for, gol. se for tão bom como nós, estamos a ser. Exatamente. Papai, ele mete ali no cantinho os gols. Opa, mas Sim, isto da televisão só depende de nós, só depende dos nossos seguidores. Se isto. Sim. Já, se isto for para a frente. Mas- Os nossos, Estamos abertos a ideias. os nossos, ora bem, 1, 2, 3, 4, mais as namoradas, mais os nossos amigos. Pai, os 10 seguidores vão ver isto. Já não é mau. Opa, 10 Não, 10 não, vai, 10 vai, aos vai. 10 aos cada um Já dava, Como já uma televisão de senhor já não é nada. Ou uns microfonezinhos vão lá. Não, Mas, mas- Atenção, olha, atenção. 15, Mas isto já não é um 15. podcast qualquer. Já Sim. devemos ver, não é? É. Quer dizer, há aqui um que bebe água. Mas é não, legal. olha, não. Porquê é que não já vamos quer dar água? aqui Tu coisas não a sabes, é patrocínios, um ok? líquido transparente. Há sempre coisa a dizer. É Pode ser licor, muita tivemos um coisa. licorzinho. Exato, pode ser muita coisa. Pá, eu posso começar pelo meu gol. O Pá. gol é do próximo melhor jogador do próximo melhor jogador de futebol de todos os tempos. Ultrapassado o Messi, Ronaldo. Deixa-me cobrar em 2003. Que vais falar do gol do Rodrigo Moura? Ui, Não, porque esse O gol eu é fui eu Lamine que escolhi. Yamal, esse tipo de afirmações é Lamine Yamal. corajosa. frente ao Espanhol, no jogo do título ao Barcelona, que me fez lembrar quando o segundo gol. Espanhol ligou a rega. Quando Fez pôs. uma grande Ah, liga. Pá. Fez-me lembrar quando o Benfica ligou a rega. Mas estás a falar. Pá. O gol do É o Lamine segundo. Yamal, o golaço. É o segundo, não é? É o primeiro do É o primeiro, Barcelona. é o primeiro Barcelona, ok. Desbloqueou o jogo. Foi aos 50 e tal minutos. Yeah. Grande gol. Pá, um craque. Opa, se calhar vocês estão a ver agora aí o gol. Nós não Pá, estamos a ver. Eu não sei Tudo- qual é que foi. tudo não é? depende Eu também do sei qual nosso é que homem da foi. É, o edição. nosso homem de edição não vai trabalhar bem. Edu, queres dizer o. Não, vamos deixar o teu para o fim. Não vai ter que ser o último. Porquê? Achas que ele vai ganhar? Não, mas é um golo, digamos, diferenciado. Não, não, Porque eles não ganharam porque um nós- traje. Eu já me dei Não, por o traje, sim, porque eu já me dei por nós sim. mantivemos todos aqui na Europa. O Edu foi fora da caixa e foi à América do A Sul. mim Pronto, disseram é verdade. para procurar um Mas gol. eu, opa, por exemplo, eu não acho que o meu seja pior que o dele. Não, Mas eu mas. mesmo que achasse, E este eu não teu- vinha para aqui dizer que ele é que vai ganhar, não. Não, Eu mas acho que não, vai ganhar. Eu E eu se não ganhar, Confiança, é roubado. confiança, é assim mesmo. É roubado, acabou. Mas já viste o meu gol? Queres Opa, dizer- e eu, queres dizer quem foi? se à semana, que eu não quero ganhar o gol da semana esta, porque eu escolhi o gol Contra do jogador do Benfica B contra o Português. Opa, mas teve que ser. Eu estava a ver esse jogo hoje, opa, eu não tinha gol escolhido. É o gol do Diogo Pioste, não é? Ou Sim. David Diogo Pioste. Prioste. Diogo Prioste. O primeiro golo do Benfica. O primeiro gol, acho que foi o primeiro gol do Benfica. Ok. Pá, foi Opa, um gol. Opa, eu espero bem que seja o último gol que eu escolhi. No primeiro episódio, que seja o último gol que eu escolhi de uma equipa do Benfica como gol da semana. Eu espero bem que Pronto, não. eu- Sentinal, não. eu, espero bem que eu vou não. mudar de equipa, vou para o Porto e vou escolher o gol do Rodrigo Moura contra Boa Vista. É uma cópia Se aqui bem- do se teu bem- colega. É um Isto gol aqui igual ao não tem Diamal. valer que o Porto já jogou hoje e ele está a escolher um jogo da jornada Certo. anterior. Certo, mas também. Pronto. Vale tudo aqui. É. Também ele é que manda nisto. Também se calhar vai ser tu que vais Atenção, ganhar. eu tenho que Pá, pegar. isso, Eu Zé. tenho que pegar uma aula quando eu sei dizer o nome das equipas. Diz lá. Imagina, ele te mandou isso. Foi igual a ele. Não. Ele vai achar de Olá, ter gol. olá. Diz-me um golo. Ouve lá, se tu não tens andamento para pesquisar gols decentes para este E podcast, eu estava a ver, estava a ver esse jogo em direto. Acho que também. Certo. eu não vou falar as minhas fontes, que eu tenho a intenção de ganhar esta rubrica todas as semanas. Mas É, diz- vou guardar diz-nos- um beijo. Diz-nos lá qual é. O golo é de um jogador do ponta de lança chamado Santiago Montiel, do Independiente
contra uma equipa que eu não vou arriscar dizer o nome para não ofender Mas ninguém. agora mesmo, isso é de que país? Da Argentina. Ah, boa. Argentina. Foi grande gol. Um golo que os nossos amigos Zé fizeram o que deve fazer. Prémio Neste Puskas. momento está a passar um golo Está em primeiro lugar, não é? de pontapé de bicicleta de fora da área. Portanto, se eu não ganho esta semana... Mas também temos aqui um sujeito que já marcou um gol de cabeça de fora da área. Foi ali no limite. Eu estou aqui um bocadinho. Foi no limite, foi no Não foi limite. fora da área, foi de fora da pequena área. A pequena área também é muito grande. Portanto, Eu acho que tem YouTube o gol dele. Tá, já, tá. Ó Zé, também já agora que estás a Mete editar, o gol ó, dele, faz tá no final do episódio, antes daquelas coisas da direção, mete o gol. Mas Vai os highlights dele isso aí vai dessa ser o vai- trabalho. tu não Basta o vais- trabalho. vai ser um vídeo de 5 segundos só. que é o- Basta só o que é o gol. golo. Basta só o gol. Opa, Não, mas é para não tens- aparecer uma Fizeste uma cueca aos Alotites, atenção. Duas? Duas aos Alotites. Cabeça também. Meio copo contra o Passos Ferreira. Eu fui festejar o gol, era futebol sério. Mas foi não, já não, outra não, bancada, era- foi. Não Era 20 digas. jogos, Não 20 digas. vitórias. Não digas, podes guardar desse Pode gol. estragar uma futura rubrica de gols ontem. Verdade. Golos, Não, golos próprios. Não há vídeos Golos desse gol, próprios. não há vídeos. E não há Aí. vídeos. Então como é que sabemos que é verdade? Opa, tem pessoas para. Não acreditas na palavra do teu Temos que colega? confiar nele. Pedro Neto jogou comigo. Era da minha Zé Nuno. De Chelsea? Não. Ah. Pedro O verdadeiro Pedro Foi- Neto. Não, eu disse Pedro Neto no computador para a seleção. Mas Pedro Neto, não és tu. Já Sei. sabes, Mas tu. É o Pedro Neto. Será que ele sabe? Atenção. Não vai vir, o Pedro Neto vai vir. Eu sei o que é que eu estou a falar. Mas pronto, vamos passar então para a última coisa do programa. Opa, Ou é do- Pá, ainda preparei- tens um bocado de água que eu estou aqui um bocado feliz. Isso está um bocadinho. eu queria só. Não tem, mano. Já não Aqui? tem? Não tem. Ah, tens aí. Tenta ver uma pinguinha. Aqui, É aqui. isso. Deita aqui. Queria só dar os parabéns ao Crystal Palace, 125 anos depois de ter conquistado o título. Vou ver também. Primeiro, Este ano foi. O Newcastle ganhou o troféu 70 anos depois e ficou contente com o Crystal Palace, uma grande equipa, tem grandes jogadores. Posso só dar aqui uma estatística interessante? Eu descobri há pouco tempo. Que o Crystal Palace, desde que subiu à Premier League, 2014-2015, salvo erro, todas as épocas até hoje, fez sempre entre 40 e 50 pontos. Nunca mais, nunca menos. E eu estou a dizer isto é uma agora. equipa regular. Eu estou a dizer isto agora porque esta. Não, porque esta Sei, época. sei, sei. Porque esta joga época, muito. esta estatística pode estar em questão. Neste momento faltam 2 jogos para acabar a Premier League e este tem 49 pontos. E eu vou jogar com o Tottenham e com o Mas Liverpool. já fez. Não, com o Tottenham não, peço. Não, mas ele disse entre 40 e 50. Entre 40 e 50, Podem- nunca Podem mais. superar os Neste 50. Neste momento, Podem são 49. E sempre ali entre os 10. Mas para a semana, Mas 10 o Crystal Palace, duas equipas que ganharam 2 troféus. Para a semana vai ser um clima de festa, Liverpool e Crystal Palace. Acho que alguém vai. Não, não é brincar para a de semana, campo. não é para a jornada. É a última jornada. Faltam 2 para o Crystal Palace ainda. O Crystal Palace não jogou. Nem o Liverpool, nem o Liverpool só joga segunda-feira com o Brighton. Então, não é, então ainda falta. É a última Ainda falta jornada. três Não para o nada. Palace. Faltam 2 para o Ainda Palace faltam três também. para o Liverpool. Faltam Falta na Faltam 2 para cada um. Duas Faltam para cada um. 2 para cada um. Ah. Posso passar então? Sem era, só queria Pá. deixar esta nota. Parabéns, Crystal Eu Palace. tenho Parabéns, aqui, Crystal Palace. tenho aqui, vamos fazer um jogo de adivinha ao jogador. Eu tenho aqui a carreira de jogador e vocês vão ter que É dar. só um? São 3 jogadores, se eu não tenho erro. Só 3 Três jogadores. jogadores? Mas são 3 jogadores, atenção que isto é um nível difícil porque são ex-lendas. Tu não Já foste. estão no ativo. Já não estão no ativo. Espera, tu não foste Mas- jogador da não, segunda divisão italiana. Não, ou do- são jogadores Conhecidos. são seleção portuguesa. Olha, Passaram pela seleção. Se português um gajo já não viste. Não, é uma pista, pá. Pronto, Senão, podem ser se for a muitos. Exato. E qual é o prémio? Olha só, olha Pá, só é bem. pontos, Olha ganham só pontos, pá. Olha só bem com os Ganham jogadores. pontos. da- Ganham aqui esta taça aqui, esta. Olha, esta. levas a taça. É. Olha só bem com os jogadores do Vamos Mundial de fazer uma tabela 66. semanal. Não, Vamos fazer todos uma no tabela ativo a semanal. partir de 2000. Atenção. Não digas isso! Isso aí é muito fácil. Então tem que ser as seleções de 2004, 2006, para ser jogadores Não históricos. posso dizer. Não, históricos. Porque 2015 não é histórico? 2015. Não. É melhor, começa só, é melhor. Pronto, É vou melhor. pôr aqui. O Zé se calhar Eu também vai vejo estar aí. mal, a tens de ter os passar. clubes, eu vejo mal. Diz os clubes um por ordem. Diz os clubes por ordem. Por ordem. Não, mas não quero. Posso Não, pôr. não. Diz Então, um clube por ordem. Começou a sua formação no Santa Clara. Foi para o Porto. Pauleta. Deixa. Eu já vi os outros clubes. Falta de ser dos Açores. O Zé. Estás a ver? Por isso é que eu acho que vocês deviam Não, ver. Não, tens de dizer um clube cada vez. Mas estava ali escrito Pauleta ali embaixo. Não tem. Não, mas tens de dizer os clubes, tens que dizer um de cada vez, devagar. Que é para E eles terem diz. atenção. Não, mas não podes mostrar. Diz só. Pronto, ok. Mas então, Não esperamos, podes mostrar nada, porque senão uma pessoa que é mais rápida a ver, diz tu. mas esperamos que eu diga os clubes todos? Ou... Ok. Não, Não, Olha, exato. Se tu tentas adivinhar. Mas se adivinhares e errar, esquece. Não podes dizer mais. Senão estamos aqui a gritar nomes. O segundo jogador Um 0 para mim. começou no Porto. Ok. Foi para o Tottenham. Show, mas esquece isso. Ela Postega.
O que é? Eu pensei mesmo. O que é isso? Eu pensei que eu tinha passado pelo Sporting. Eu pensava que tinha aqui um nível difícil, afinal é difícil para vocês. Ora, ninguém. isso é que é demais. Olha, tu deste 3 respostas antes disso começar. Juro que não, olha, opá. Pronto, Aldi, estás a ganhar 2-0, agora deixa Não, eu quero dar 3 cheques. São 4, afinal, são 4 jogadores. Ainda não tive a vitória garantida. Então, se vais por pelo ball knowledge assim. Terceiro jogador. Começa no Porto. Não, Ah, começou na Naval. esquece. Esquece. Foi para o Porto. Camada jovens, acho eu. Não interessa. Leiria. E camadas jovens do Leiria. Não. Isto já é Continua. oficial. Sim. Boa Vista. Porto. Werder Bremen. É o Almeida. Ricardo Pinto. Edu. isto- Ele só está a dizer gajo do Porto. Não. Espera aí, Agora quem tem é que foi este, o primeiro? tem este Paulo. aqui. Postiga e Hugo Almeida. Ok. Tem este aqui. Éder! Ele não começou! Ele não começou! É, se fosse, cantava. Não! Não, Sabe o que é que eu disse? não. Éder? Sabe o que é que eu disse? Éder? Isso agora foram só pontas de lança. Pois é verdade. É verdade. Será que o Porto lá? Último jogador. Último jogador. Anda lá. Começou no Sporting. Tem que ser, vai ser, mano. Newcastle. Voltou para o Sporting. Foi para o Valência. Osasuna. Eu Osasuna. ia dizer o nome e não é. Sporting de Braga. Pá, aqui um clube, acho que é o Shabab. Al-Shabaab. Ih, mano. E acabou a carreira no Al-Wazn. Disse outra O vez. jogador que teve o Ele nosso sabe. assunto. Mano, eu Passou tô... pelo Sporting, passou pelo Opa, Pelo será Braga. que o João Atenção. Pereira já passou no Sporting? Se eu disser aqui uma pista, Não digas, Não, deixa eu pensar. não, Deixa eu não é pensar. João Pereira. Eu não posso Se eu dizer. disser, se eu Deixa disser eu aqui pensar uma um pista, bocado, atenção, eu sei. Não digas uma pista. Diz outra vez o É, deixa eu pensar um bocado. Mas Então, vais- porque eu se disser aqui uma coisa, se eu disser, por exemplo, os anos em que ele passou por estes clubes, Não, isso não digas isso. Não, será que é para lá, sei que dizer. Essa é aqui. Sporting, Sporting Braga, mano. Newcastle, Não. Mas é Voltou quase para uma o- formação. não. Se eu não estou em erro, ele teve emprestado. Foi. Não pode dizer assim. Então, Até não pode. Pronto, Então, eu estou a dizer a a minha transferência. primeira posso ter um ponto, pá. Não, Pronto. está aqui um homem que é nato. Não, mas ele teve emprestado e depois foi para o clube, eventualmente. Ok. Transferência. Voltou para o Sporting, não sei se foi empréstimo ou transferência. Valência. Osasuna. Sporting Clube de Braga. Al-Shabaab do Dubai. Acho que este clube é de Dubai. Pá. E o Al-Wazl também do Dubai. O Osasuna para o Braga, o Valência Osasuna voltou para o Braga. É um jogador histórico da seleção portuguesa. Não é histórico, Eu- já Mas é a passou seleção por. portuguesa, é a seleção Tenho quase portuguesa. certeza. Quase. Vai ser para aí um. Não é nada. Ricardo Não. Pinto. Ricardo Pinto a fazer a sua Não, pá, isto é voto. Pá, mas não, ele merece. Vocês Pá, nunca mais mas tinha que chegam lá. Vocês Vocês nunca mais chegam Viana. lá. O Viana. Três jogadores em 46. O Viana. Pelo amor disto. Opa, esta contou para mim. Conta para ti. Não 2-2. nada, ele já não podia- não- 2-2. Ele não podia ter Não, dito não. mais, que ele errou no. Opa, 2-2. mas eu não podia ter dito mais. Vocês também se estava a adivinhar, posso falar. Mas aqui o Zé. Vai acabar empatado? Opa, acaba empatado. 2-2. Aproveita para ser na boa, não me Sabe o que é? Pá, só trouxe 4. E chega, 4. Chega Também quatro. estamos a gravar há tanto tempo. Já estamos a quase 45 minutos. Já são, pronto, horas. É a nossa hora de ir embora. Exatamente. 8 anos 20. Opa, acho que vou, velho. Acho que foi para o primeiro episódio. Temos aqui. Pronto, vamos fazer a Muito nossa... obrigado aos nossos Não, seguidores. falta o nosso pedido. Sim, sim. Verdade. Podes falar. Opa, isto aqui é quase impossível de acontecer. Não, mas diz. Mas não custa nada a Não custa tentar. nada a tentar também. Isto aqui já vai ser tão pouca gente. Nunca Opa. uma coisa dessas. Opa, para já vai. É verdade. Mas nós, no final de cada episódio, vamos fazer aqui um pedido. Nós temos aqui, nós não temos um objetivo bem definido. Nós queremos que alguma casa de apostas ou um patrocinador qualquer que nos pague uma viagem, para ver um jogo. Que nos um jogo- patrocínio. que Fica nos mais pague uma bonito. viagem para ir, uma coisa baratinha para as casas para tentar um dinheiro. Também faz várias E por exemplo, ver o Real Madrid. o Premier League ou O Premier League. o Real Madrid, que é ali ao lado. Uma viagenzinha só para irmos os quatro. Eu aceito um PSG. Não. Uma coisa- Um PSG. Não. Um PSG Paris. Nós estamos O próximo grande derby. Não, Por isso- eu sou, não, eu sou esquisito. Eu vou pedir. Assim tuas hipóteses. Ficas em casa. Não, eu quero ir ver o El Clássico. Pronto, Ah, vai, mas- pode ser. Eu quero ir ver o. Opa,
Opa, tudo o que vier à rede é peixe. Exatamente. Nós vamos começar, Se for, nós vamos se for, começar por baixo. se for um Celta de Vigo, Saragossa, um gajo vai, não é? E pronto, hoje, o episódio número 1. Isto aqui é o dia número 1 a pedir à BetClick que Exatamente. nos ofereça uma viagem. É verdade. Pronto. E era só isto. Nunca se esqueçam. A tática pode ser de sofá. 20 euros sem Mas a depósito, paixão é de copo, estádio. bancada. Nós não temos. Espera aí, mas isto é uma boa maneira de acabar sempre o podcast. Sim. Vamos deixar o Pedro, o esquerdo, Queres que eu diga outra vez? o esquerdo falar e encerramos o podcast. Então vou repetir. Repete. Nunca se esqueçam que a tática pode ser de sofá, mas a paixão é de estádio. Até para a semana. Está feito o primeiro.